presentes, nosso boa noite, e que a paz do Mestre Jesus, este Consolador por excelência, possa estar sempre presente no coração de cada um de nós. Que assim seja. Estava gravando, eu não sabia. Então, estamos aqui hoje em nome da Federação Espírita do Estado da Bahia, em nome do Conselho Regional 10, cuja cidade sede é Vitória da Conquista. Estamos aqui também em nome da União Espírita de Vitória da Conquista, em nome de todas as casas espíritas da nossa cidade e também da nossa região, agradecendo a acolhida a todos nós caravaneiros que aqui estamos hoje, por esta casa que tem grandes atividades, um grande público nós estamos vendo aqui hoje. Então, estamos imensamente agradecidos a todo o corpo diretivo de trabalhadores do Maria de Nazaré. Hoje nós estamos fazendo a famosa Caravana Baiana da Fraternidade. Estamos na 26ª edição. São 26 anos dessa atividade, desse movimento, anualmente, entre os meses de fevereiro até o mês de maio. Como a Casa Maria de Nazaré tem um público relativamente grande e flutuante, muitas das pessoas que aqui hoje se fazem presentes talvez não tenham conhecimento do que significa a Caravana Baiana da Fraternidade. Quais os seus objetivos, o que se propõe a fazer. A Caravana Baiana da Fraternidade, ela foi criada, é a palavra, lá nos idos de 1999, quando a nossa federativa estava comemorando em um congresso em Salvador os 50 anos do Pacto Áureo. Esse Pacto Áureo ocorreu no Rio de Janeiro em 1949 e naquela oportunidade estava trazendo aquela ideia, o reforço de Bezerra de Menezes, do movimento de união e unificação. E em torno desse pensamento de união e unificação, lá em 1949, surgiu a ideia de se fazer uma grande caravana pelos estados do Norte e Nordeste do nosso país, para incentivar aqueles estados que ainda não tinham as suas federativas para assim o fazerem. E de fato, criaram uma grande caravana. Foram mais de 30 dias viajando e incentivando a todos esses estados. Deu início aqui por nosso estado, o estado da Bahia. E ficou conhecida como a Caravana da Fraternidade. 50 anos depois, a nossa federativa, no ano de 99, resolveu homenagear e criou a Caravana Baiana da Fraternidade. Então já estamos aí há 26 anos fazendo essas visitas fraternas. Qual o objetivo da Caravana Baiana da Fraternidade? Estreitar os laços de fraternidade que nos unem como verdadeiros irmãos. Esse é o grande objetivo, é a troca de experiências, é o abraçar, é o incentivo, é saber das dificuldades, é trazer notícias do movimento federativo, que muitos ainda não têm esse tato, essa consciência, principalmente em cidades da nossa região. As casas espíritas da nossa cidade já têm esse conhecimento, trabalham ativamente no movimento federativo, mas muitas cidades mais afastadas, centros pequenos, talvez se imaginam como sendo uma luz pequenininha, e não é. Tem um propósito, tem uma razão,
mas precisa desse incentivo. A federação do nosso estado criou vários setores regionais, por isso que o nome é CR, e Vitória da Conquista ficou sendo o CR10, que atualmente estou como coordenador até o dia de ontem, e vamos dar continuidade a esse trabalho, auxiliando a essa nova gestão que se inicia a partir do encerramento da Caravana Baiana da Fraternidade. São vários CRs em nosso estado, e Vitória da Conquista, por ser esta cidade polo, arregimenta aqui algumas cidades, como Planalto, Poções, Barra do Choça, Anagé, Itambé, Itapetinga, Macarani, Itororó, Potiraguá, que é mais à frente, Piripá, Condeúba e Cândido Sales. Então, são todas estas cidades que nós atendemos às diversas casas espíritas dessas cidades. Quando nós falamos do Conselho Regional 10 e todas essas atividades, ou todas essas cidades que são atendidas, às vezes, por nós estarmos em uma região polo, não imaginamos as dificuldades, mas no interior, muitas são as dificuldades. Imaginem uma casa espírita numa cidade pequena de 20 mil habitantes, 10 mil habitantes, onde o preconceito é grande, onde não tem palestrantes disponíveis. Às vezes nós encontramos uma casa espírita com 3, 4 pessoas fazendo apenas o Evangelho. Então, a oportunidade que se tem com o Conselho Regional 10 é ajudá-los, ouvi-los, perceber as dificuldades, disponibilizar palestrantes, fazer cursos de capacitação, dar ali algumas informações referentes ao movimento federativo, e isso auxilia, isso ajuda, isso faz com que aqueles dirigentes que estão ali no momento tenham essa vontade de estarem inseridos para esse trabalho maior, e isso funciona. Então hoje nós estamos aqui com diversos caravaneiros. Vou sair olhando na fila, mas eu contei no mínimo aqui 15 que estão aqui conosco hoje. Desse lado, ontem eu esqueci o nome dela, mas já lembrei, Maria Alice está ali. Temos desse lado ainda o nosso amigo Enéas Barreto, Enéas Trindade. E aqui nós temos Yasmin, Carlos Henrique, Antônio Barreto Filho, nosso atual presidente da União Espírita de Vitória da Conquista, o casal Rita e Ronaldo, e Idson Ronaldo. Temos ali Joana de Ângeles, temos Cristina Barreto, Fred, Lorena, Délia, Jonas, Eliseu, Marlene, Samanta e Patrício. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui que eu pulei, acho que não. Então são diversos caravaneiros que estão conosco nessa noite. Só para informá-los que a Caravana Baiana da Fraternidade, ela traz essa visita fraterna, mas não se preocupem, porque nós teremos também a palestra. Então seremos mais breves nas nossas informações, e no segundo momento nós teremos aqui Carlos Henrique. Mas como o nosso trabalho findou no dia de ontem, porque houve a nova eleição do Conselho Regional 10, eu gostaria de trazer esta informação de que o Conselho Regional 10, depois de 18 anos de trabalho, a qual estive à frente, foram bastante tempo. Não imaginei que tivesse 18 anos à frente do CR10, mas nós precisamos de renovação. E aí foi eleito ontem o nosso coordenador geral, Carlos Henrique, sangue novo, uma nova dinâmica, novas possibilidades de trabalho. E a composição dos trabalhadores do CR10 ficou da seguinte forma:
Coordenador geral, Carlos Henrique Almeida Brito. Coordenador adjunto, Antônio Barreto Filho. Arte de envelhecer, Cristiana Dantas. Artes e Espiritismo, Marcos de Assis, cantor. A coordenação de assistência e promoção social espírita está a cargo de Edson Patrício Barreto, aqui também se faz presente. Atendimento espiritual, uma trabalhadora, vamos dizer assim, incansável desta casa, Cecília Lamego. Esperanto está a cargo de Dona Silene Teles. Ecologia e Espiritismo está a cargo de Lorena Ferraz, que aqui também se faz presente. Estudos do Espiritismo, Samanta Ferraz, também aqui se faz presente. Área de família, nessa nova gestão, está a cargo do companheiro trabalhador desta casa, Enéas Trindade. Infância, a Cleide Tatiana. Juventude, Ivique Roberta. E a última coordenação, que é da área mediúnica, Kleber Flores, eu que vos falo. Então, continuamos no trabalho e eu gostaria de pedir uma salva de palmas para Carlos Henrique, o nosso novo coordenador, que com certeza dará continuidade e fará um grande trabalho. Em termos de caravana baiana da fraternidade, esse ano a nossa federativa escolheu como tema para todas as caravanas. Isso está ocorrendo em todo o estado da Bahia de forma simultânea. São 3 meses que as casas elas têm essa possibilidade de arregimentar. Então, temos como tema central Espiritismo e Ecologia. Então, eu olhei para a Samanta e falei Espiritismo e Ecologia, Espiritismo e Educação. Então, sem mais delongas, nós vamos convidar nosso amigo e irmão Carlos Henrique para trazer-nos essas reflexões acerca do tema Espiritismo e Educação. Após o término da palestra dele, nós vamos fazer um fechamento com a nossa fala e vamos retornar a palavra à coordenação da casa para o encerramento. Ok? Então, com vocês, Carlos Henrique. Senhoras e senhores, queridos irmãos e irmãs, muito boa noite a todos. Que a paz de Jesus, o doce e meigo Rabi da Galileia, permaneça em nossos corações, hoje e por todo sempre. É sempre uma alegria poder estar nesta casa, na qual temos amigos e amigas tão queridos ao nosso coração. Sempre falamos que é uma alegria falar de Espiritismo entre amigos é uma alegria ainda maior. Este trabalho, que é uma história de amor que persiste, está na sua 26ª edição e neste ano tem como tema central Espiritismo e Educação. A doutrina espírita irá nos esclarecer que somos seres em evolução. O saber espírita ensina a ser a pessoa, um espírito em evolução através das múltiplas encarnações e dedica-se a estudar a natureza, origem e destino dos espíritos, ser imortal e incompleto em sua manifestação. Coube a Allan Kardec conceituar o espiritismo como sendo uma ciência que estuda a natureza, a origem, o destino dos espíritos e as suas relações com o mundo corporal. Já no conceito de espiritismo, nós temos informações valiosas para que nós possamos entender esta proposta de educação e espiritismo. Quando os espíritos nos falam da natureza do espírito, eles vão nos dizer: a nossa natureza é uma natureza moral. Somos, portanto, seres morais.
E as leis que regem a vida dos espíritos são as leis morais. Por isso, o codificador, conjuntamente com os espíritos superiores, dedica toda a terceira parte de O Livro dos Espíritos, este livro fundamental da codificação kardeciana, à análise das leis morais. Portanto, para o processo de educação, será de fundamental importância entender estas leis morais. Quando a doutrina dos Espíritos nos fala da nossa origem e do nosso destino, nós gostamos sempre de recordar a primeira estrofe do poema Marchemos, do poeta baiano Castro Alves, que está no livro Parnaso de Além Túmulo, pela pena mediúnica de Francisco Cândido Xavier. Surpreende-nos a capacidade dos espíritos elevados de trazerem ensinamentos profundos em poucas palavras. De maneira lírica, diz-nos Castro Alves: há mistérios peregrinos no mistério dos destinos que nos mandam renascer. Da luz do Criador nascemos, múltiplas vidas vivemos, para a mesma luz volver. O poeta baiano vai nos esclarecer que da luz do Criador nascemos, múltiplas vidas vivemos, para a mesma luz volver. A nossa origem divina, somos seres com o DNA divino, seres criados para amar, pois bem nos disse o evangelista João: Deus é amor. Nós somos, portanto, seres com a essência divina, com o destino de aprendermos a amar. Somos de Deus provenientes e para Deus retornaremos pela espiral do amor de forma consciente para gravitarmos em torno da unidade divina. De Deus somos provenientes e para Deus retornaremos através dos nossos próprios esforços. Somos, portanto, seres imortais, incompletos em nossa manifestação, mas com todo o potencial para tudo conhecer e para progredir. Nós percebemos assim a grande mensagem de esperança que nos traz a doutrina espírita quando nos propõe a educação sob o ponto de vista mais profundo, pois não mais a dúvida cruel se vamos para o céu dos bem-aventurados, de ociosidade e contemplação, ou padecermos a eternidade de sofrimentos no inferno, como nos traz a visão teológica, mas a certeza, o determinismo divino a nos afirmar que todos seremos anjos. E para que este processo possa se efetivar, temos a visão profunda da educação à luz da doutrina espírita. Pedro de Camargo, no livro O Mestre na Educação, que se apresenta com o pseudônimo de Vinícius, vai conceituar a educação dizendo que a educação é, em síntese, evolução individualizada, processando-se conscientemente com a cooperação do próprio indivíduo. É a lei universal adequando-se ao homem com a sua aquiescência mesma, na sublime aspiração de colaborar com Deus no processo de aperfeiçoamento pessoal através do que se denomina autoeducação. Então, quando falamos de educação à luz da doutrina espírita, estamos falando de um processo de evolução individualizada. Portanto, não estamos falando da educação das massas, nós estamos falando de um processo de educação individualizado, coração a coração, que vai se transformando. É a lei universal adequando-se ao homem. Até o século XIX, nós conhecíamos muito bem as leis naturais que regem a vida dos corpos materiais. Nós conhecíamos as leis gravitacionais, conhecíamos a lei de ação e reação, que é uma lei física, para cada ação há uma reação em sentido contrário de igual intensidade. Mas desconhecíamos até então também leis naturais que regem a vida dos espíritos, chamadas leis morais. Coube à doutrina dos espíritos trazer, revelar estas leis, e nós vamos perceber assim o grande desafio de, inseridos nestas leis, nós adequarmos os nossos pensamentos, sentimentos e ações a esta lei divina, para que possamos vivenciar o que Jesus nos disse um dia: eu e o Pai somos um. O que a teologia interpretou como Cristo dizendo ser Deus, a chave interpretativa que a doutrina espírita nos oferece, percebemos que Jesus está dizendo:
eu manifesto de tal forma a lei divina, estou integrado de tamanha maneira com a lei do Pai, que todas as minhas manifestações, todos os meus sentimentos e ações refletem esta lei, e por isso ele vai dizer: eu e o Pai somos um. Nós precisamos nos esforçar, portanto, conforme vai nos ensinar Jesus em seu Evangelho, a aprender a fazer a vontade de Deus. Eis o grande desafio para todos nós. No diálogo registrado por Humberto de Campos, no capítulo 3 de Boa Nova, vemos Jesus dialogar com Hanã, um orgulhoso e presunçoso sacerdote hebreu, que às portas do templo de Salomão questiona Jesus Galileu em tom pejorativo: que fazes na cidade? E Jesus lhe diz: passo por Jerusalém buscando a fundação do reino de Deus. E o sacerdote, com a gargalhada de desprezo, diz: reino de Deus em tuas mãos? E o que pensas tu vem a ser isso? E ele vai dizer: este reino é a obra divina no coração dos homens. Lá mais adiante no diálogo, confundido com a inteligência de Jesus, ele vai perguntar: tu conheces os códigos da corte provincial e os ditames da lei? Jesus vai dizer: eu conheço o amor e a verdade e a vontade do meu Pai sobre mim. E nós refletimos nesta fala de Jesus. Conhecer a vontade do Pai sobre nossas vidas é o que basta para que sejamos felizes, para que possamos seguir o bom caminho, para que não trilhemos caminhos tortuosos. Quantas vezes nós, tal qual crianças espirituais, insistimos pelos nossos desejos, pelas nossas vontades, pela nossa cegueira, pelo ofuscamento da matéria, nós insistimos em seguir por caminhos tortuosos, e o Pai pacientemente cultiva em nossos corações para que nós possamos aprender a seguir as suas leis, que são eternas e imutáveis. Portanto, temos o desafio da autoeducação. Este processo, Jesus vai dizer, o reino que muitas vezes ficamos procurando externamente é obra divina no coração dos homens. Processo, portanto, de autoeducação, o caminho para dentro que precisamos fazer. A doutrina espírita vai nos falar da educação moral. Veja que o Espiritismo aprofunda o conceito de educação. Kardec vai dizer em O Livro dos Espíritos: há um elemento que se não costuma fazer pesar na balança e sem o qual a ciência econômica não passa de teoria. Esse elemento é a educação, não a educação intelectual, mas a educação moral, que consiste na arte de formar os caracteres, que incute hábitos, porquanto a educação é o conjunto de hábitos adquiridos. Nós temos um conceito de educação à luz da doutrina espírita. E Kardec vai dizer: educação é o conjunto de hábitos adquiridos. E nós progredimos moralmente quando modificamos os nossos hábitos, quando existe um abrandamento dos costumes. Então nós temos esse desafio. A informação é que, se o desafio é este de modificar hábitos, nós temos uma dificuldade, que é justamente a de modificar os hábitos. Nós temos, na verdade, uma tendência de reproduzirmos os hábitos. E se olharmos à luz da esteira das reencarnações, nós vamos perceber que a nossa história é uma história de reincidência em velhos equívocos. Quando lemos o livro Eustáquio, 15 séculos de uma trajetória, da editora O Clarim, autor espiritual Caibachuta, nós não nos cansamos de incentivar as pessoas a lerem este livro. Nós vamos ter a descrição ali de 17 reencarnações de um mesmo espírito no período de 1500 anos. E se os grandes produtores da indústria cinematográfica descobrissem os livros espíritas, e especificamente essas séries que existem hoje ficariam superadas, porque este livro, por exemplo, dá uma série com vários episódios, com várias temporadas fantásticas. E nós vamos ver o espírito iniciar a sua trajetória, a descrição da sua trajetória, e
o espírito vir se comprometer no mundo físico, passar um tempo sofrendo no mundo espiritual, ser resgatado pelos seus mentores, passar pelos educandários no plano espiritual, haver uma programação, um planejamento reencarnatório e o espírito sair do mundo espiritual dizendo: agora vai. E reencarnar-se e reincidir no mesmo equívoco. E nós vamos lendo e vai dando agonia, porque o espírito vai se comprometendo, e nós só vamos perceber uma melhora sensível 5, 6 reencarnações lá adiante. Algumas pessoas chegam às casas espíritas e perguntam: olha, eu gostaria de saber aqui o que eu andei fazendo nas minhas últimas reencarnações. Será que aqui tem um médium forte? E nós costumamos dizer: não precisa ser médium forte, médium fraco. Se nós quisermos saber o que fizemos 2, 3 reencarnações anteriormente, basta observarmos os nossos hábitos atuais, o que nós costumamos pensar, como costumamos sentir, reagir a determinadas situações. Estes seremos nós 2, 3 reencarnações anteriormente. Poderemos ter renascido em um outro país, em um outro contexto social, ter tido uma outra aparência, um outro nome, mas seremos nós. Se quisermos ser mais precisos, é só piorar um pouco, porque a cada experiência nós vamos amadurecendo e vamos nos melhorando. Então, temos este desafio da educação moral, modificar os nossos hábitos, trabalhar o caráter, os poderes do espírito. Esta é a proposta de educação à luz da doutrina espírita. Na Revista Espírita de 1866, Allan Kardec vai dizer: moralmente, a humanidade progride pelo desenvolvimento da inteligência, do senso moral e do abrandamento dos costumes. Então, nós somos testemunhas de que nós passamos por este processo de educação, que infelizmente, sob o ponto de vista moral, ainda é muito lento, mas o progresso se efetiva sempre. E aqueles que são jovens, mais experientes, aqueles que já viveram mais décadas, são testemunhas de que muitos costumes que no passado eram socialmente aceitos, eram vistos como situações naturais, hoje têm uma recepção diferente da sociedade. Então, a sociedade vai passando por esse abrandamento dos costumes. É pela educação, diz-nos Leon Denis no livro Depois da Morte, que as gerações novas se transformam e aperfeiçoam. Por isso, a educação desde a infância é de importância capital. E nós vamos ver que os pais têm um papel importantíssimo a desempenhar quando falamos de educação desde a infância. E quando estamos aqui a refletir a educação sob o ponto de vista do espírito imortal. Pedro de Camargo, no mesmo livro Mestre na Educação, vai nos falar da diferença de instrução e educação. A instrução faz parte da educação, mas não se limita à instrução. A educação, diz ele, abrange a instrução, mas pode haver instrução desacompanhada de educação. A instrução relaciona-se com o intelecto, a educação com o caráter. A educação, instruir é ilustrar a mente com certa soma de conhecimentos sobre um ou vários ramos do conhecimento. Educar é desenvolver os poderes do espírito, não só na aquisição do saber, como especialmente na formação e consolidação do caráter. Então, muitas vezes nós temos oferecido aos nossos filhos muita instrução, o saber sobre um ou vários pontos no campo do conhecimento, mas nós precisamos estar atentos à formação do caráter dos nossos filhos, educar para a vida e educar sob o ponto de vista moral, construir o verdadeiro homem de bem, no sentido de gênero humano. É um desafio para todos nós. Percebendo esta proposta profunda da doutrina espírita de educação moral, Allan Kardec, que é discípulo de Henrique Pestalozzi, um dos pais da pedagogia moderna, estudou durante longo tempo no Instituto de Yverdon, na Suíça, e foi um dos mais eminentes, dos mais destacados discípulos de Pestalozzi. Pestalozzi tinha um lema para a instrução intelectual, que era o trabalho, a solidariedade e a
perseverança. Pestalozzi entendia que para se instruir era necessário o trabalho, o esforço, a solidariedade, porque ninguém poderá angariar conhecimento, sedimentar conhecimento partindo de si mesmo. É preciso aprender com aqueles que nos precederam. E a persistência, porque é preciso persistir. Kardec modifica sutilmente o lema pestalozziano, porque entende que a proposta de educação que a doutrina espírita traz vai além da instrução. E é por isso que ele vai trazer o lema para todos nós, do trabalho, da solidariedade e da tolerância. Nós entendemos Allan Kardec quando refletimos nos dias atuais. Esses dias que já nos foram anunciados desde o século XIX e muito antes por Jesus no sermão profético, quando nos fala desses dias de embates, de acirramento das ideias, de polarização, e nós temos um desafio, que é o de convivermos, de estarmos juntos, apesar das nossas diferenças, apesar das escolhas, do pensamento que diverge do nosso companheiro. Então, Kardec acertadamente traz este desafio da tolerância, aprendermos a respeitar o outro como ele é, não impormos ao outro o nosso pensamento e estarmos juntos, porque o Senhor espera que nós realizemos o trabalho juntos. Nós temos uma missão coletiva a desempenhar e seremos, assim, infelizes quando prejudicarmos a obra divina pelos nossos ciúmes e pelas nossas discórdias, como veremos mais adiante na mensagem do Espírito de Verdade. É a mesma recomendação que traz Abigail a Paulo, após recomendar o ama, trabalha, espera, e após recomendar o espera, ele olha e fala assim: como suportar os companheiros? São companheiros tão diversos, isto antes dele iniciar o seu trabalho. E ela então vai recomendar: perdoa, ama, trabalha, espera e perdoa. Nós somos convidados, portanto, a desenvolver essas potências do Espírito para podermos dar conta das nossas missões, do nosso programa iluminativo. Falando-nos do trabalho, Joana de Ângeles, no livro Sendas Luminosas, irá afirmar: os mecanismos da evolução utilizam-se do trabalho como meio de disciplinar a vontade, domar os instintos, desenvolver a razão e sublimar os sentimentos. Olha quantos benefícios o trabalho nos traz. E o trabalho aqui também sob o ponto de vista doutrinário. O Espiritismo aprofunda o conceito de trabalho. O conceito de trabalho que, atrelado ao materialismo, é um conceito muitas vezes vinculado à opressão. Então temos uma visão tanto quanto deturpada do trabalho. O Espiritismo aprofunda este conceito e vem falar que o trabalho é toda a ocupação útil. Inclusive pelo pensamento nós trabalhamos. E vai nos dizer que o limite do trabalho é o das forças. Então nós temos um desafio de olhar para nós mesmos e nos questionar: o que é que eu posso fazer que ainda não faço? Veja que o parâmetro não é com o outro. Muitas vezes nós ficamos nos comparando uns com os outros. É uma tendência muito natural. Mas o desafio é olhar para si e dizer: o que é que está dentro do meu campo de possibilidades que ainda não faço? E Joana prossegue no livro Leis Morais da Vida: o trabalho é, ao lado da oração, o mais eficiente antídoto contra o mal, porquanto conquista valores incalculáveis com que o espírito corrige as imperfeições e disciplina a vontade. O momento perigoso para o cristão decidido é o do ócio. Veja que disciplinar a vontade, muitas vezes a gente quer impor a nossa vontade. Disciplinar a vontade pelo trabalho é aprender a fazer a vontade de Deus. E ela vai dizer: momento perigoso para o cristão, para o espírita, portanto, é o do ócio. E nós podemos concluir com estas reflexões que, se nos autodeclaramos espíritas e ainda não trabalhamos, alguma coisa não está fechando, essa conta não fecha. Nós sabemos de pessoas no movimento espírita e nas casas espíritas que são chamadas aqueles espíritas papa-passe. As pessoas procuram sempre os trabalhadores da casa e falam assim: olha, que dia que tem passe aí na casa?
né? E aí vão sair de uma casa tomando um passe. E é uma postura atávica, porque no nosso passado, na nossa trajetória, nós aprendemos a ter esta postura, né? De irmos aos templos religiosos, solicitar que o alto nos auxilie. E é inegável que o alto não nos falta. Quando nós oramos, vem Jesus, Jesus sempre vem socorrer-nos. Mas, se nós esperamos por Jesus, tenhamos certeza que Jesus também espera por nós. E não nos esqueçamos do seu convite, é: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vinde a mim. E muitas vezes a gente fica esperando que Jesus venha. O passe ajuda? Ajuda, mas não é tudo. O Evangelho de Jesus, por nos trazer uma proposta de transformação, por nos incentivar ao trabalho, ao serviço, a nos tornarmos úteis, a fugirmos do ócio, este é o método terapêutico para a solução dos nossos problemas, dos mais variados problemas. O problema é que muitas vezes nós, reproduzindo hábitos milenares ou seculares, permanecemos na zona chamada de zona de conforto, que nós costumamos dizer: não há nada confortável permanecer nesta zona, que na verdade é de estagnação. Nós ficamos estagnados. Emmanuel vai nos dizer: o nosso passado espiritual está caracterizado pelo ócio e pela indiferença. A dificuldade da falta de trabalho, de nos movimentarmos, de nos inserirmos nessa dinâmica da vida do trabalho, e a indiferença, a dificuldade que trazemos no campo do sentimento. E é por isso que o Espírito Lázaro, em o Evangelho segundo o Espiritismo, vai também, com poucas palavras, sintetizar este processo de desenvolvimento do espírito. E ele vai dizer: em sua origem, o homem só tem instintos. Quando mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Lázaro, em poucas palavras, sintetiza o processo evolutivo. De seres automatizados no início, dominados pelos impulsos, que, diga-se de passagem, não são maus. Os espíritos são claros ao dizer que os instintos são nos facultados por Deus, a nós, seres humanos, como a todos os seres vivos. É o instinto de conservação, por exemplo, que faz com que um cavalo à beira do abismo não se precipite, recue. Então, esses instintos é a providência divina que nos faculta para que nós possamos permanecer aqui o máximo de tempo possível para cumprirmos com as nossas missões. São como que combustíveis para nos incentivar ao trabalho a realizar. Mas o problema é que, quando avançamos, nos corrompemos pelas sensações. Ou seja, tendo esses instintos atendidos, nós queremos prolongar a sensação de prazer do atendimento desses instintos, desses desejos, e nós nos corrompemos. Olha a importância da instrução. Lázaro prossegue: quando instruído e depurado, tem sentimentos. Esse é o desafio de todos nós. Por isso, o Espírito de verdade vai nos recomendar o amai-vos e instruí-vos. A instrução importante e a depuração, este trabalho de burilamento de nós mesmos, de transformação de nós mesmos. E o ponto ápice, o ponto delicado do sentimento é o amor. Somos, portanto, seres que saímos do automatismo dos instintos para vivenciar a sublimidade do amor. Por isso o amor resume a doutrina de Jesus por inteiro. Joana de Ângeles, no livro Estudos Espíritas, vai nos falar do método de educação desejável. E aqui, o próprio título do livro já nos indica, ela está falando do estudo na casa espírita. Então, do método que nós precisamos desenvolver na casa espírita, neste processo de educação dos espíritos, em nossos grupos de estudo. Ela afirma: os métodos devem ser consentâneos às condições mentais e emocionais do aprendiz. O educador há de motivá-lo às próprias descobertas, com ele crescendo de modo que sua contribuição não seja o pronto e concluído. Técnicas de amor pela convivência digna, assistência fraternal e programa de experiências vividas, atuantes em tarefas dinâmicas. Então ela vai dizer que nós precisamos adequar
as condições mentais e emocionais do aprendiz, os métodos de educação. Então, é um desafio para os facilitadores adequarem a linguagem do que está sendo transmitido de acordo com as condições daqueles que estão aprendendo. Allan Kardec, que era um homem erudito, um homem de ciência, se esforça para adequar a linguagem utilizada na codificação espírita para que o maior número de pessoas pudessem ter acesso. Levar o educando às próprias descobertas. Olha que interessante. E aí nós temos um desafio que é incentivar a pessoa para que ela própria faça as descobertas e não o facilitador trazer o pronto e concluído. Nós já conhecemos grupos de estudo na casa espírita onde as pessoas chegam mudas e saem caladas, porque só o coordenador fala. Então é esta postura do trazer a mensagem de cima para baixo, né? Levar a mensagem. Aqueles que estejam trabalhando e que estejam achando que a missão é levar a mensagem aos outros estão muito enganados. Os palestrantes espíritas que estiverem achando que a sua missão é levar a mensagem aos outros estão muito enganados. E quem nos traz essa lição é Joana de Ângeles por meio de Divaldo Franco. Divaldo se encontrava uma certa feita, muito triste, e ele via Joana chegar, realizar o trabalho de psicografia, sempre às madrugadas, se despedir e sair. E, segundo o seu relato, ele viu ir se avolumando a sua angústia, e certa feita ele para e diz: olha, minha irmã, nem parece que a senhora é minha guia, porque parece que a senhora está alheia aos meus sentimentos. Eu estou aqui triste, angustiado, e a senhora chega e escreve uma página atrás da outra e não é capaz de escrever uma linha sequer para acalentar o meu coração. E Divaldo diz então que Joana olha para ele com aquele olhar de freira, balança a cabeça e diz: o senhor está equivocado. Tudo, absolutamente tudo que escreve é para o Senhor. O Senhor publica porque quer. A publicação é uma consequência natural do trabalho, mas cada ponto e cada vírgula é para o Senhor. E Divaldo diz que a partir daquele momento ele percebeu que o primeiro a ser impactado com a mensagem deveria ser ele mesmo. Então, quando nós estamos falando, facilitando um grupo, fazendo palestra, os ouvidos mais próximos da nossa boca são os nossos mesmos. Ninguém pode oferecer o que não tem. Então, a nossa missão não é levar, a nossa missão é de evangelizar-se. Relembremos o que Jesus nos diz: o reino é a obra divina no coração dos homens. Tem um outro livro que ilustra muito bem esse desafio para todos nós, que é Voltei. O Espírito utiliza o pseudônimo de Irmão Jacó, mas nós sabemos tratar-se do grande espírita Frederico Figner. E ele tem uma surpresinha ao chegar no mundo espiritual. Nós também não vamos dar spoiler para incentivar, para que as pessoas possam ler. Joana vai nos falar das técnicas de amor pela convivência digna. Técnicas de amor pela convivência digna. Não podemos abrir mão do amor, da humanidade nos nossos grupos de estudo. Ela vai nos falar do perigo que é a gente colocar no automático. Então tem trabalhador espírita que já trabalha há 20 anos, que já estuda há 20 anos, e aí entra numa rotina e faz o trabalho de maneira automática. Ela vai nos falar a importância de humanizar os nossos grupos, os nossos trabalhos, da sensibilidade humana. Por que não conviver com esses companheiros de trabalho fora do ambiente da casa espírita? Por que não tomar um café na casa de Isis, na casa de Cíntia, né? Bater um papo descontraído? Esses momentos, eu já fiquei sabendo que os encontros, né, na casa de Enéas são excelentes, né? Agradáveis. Então, por que não? Porque neste momento nós temos a oportunidade de estreitar os laços com os companheiros, de fortalecer os laços de amizade. E lembremos-nos, casa espírita não é edificação de 4 paredes. Casa espírita, a casa espírita Maria de Nazaré não é esse espaço físico que nós estamos vendo. A casa espírita Maria de Nazaré é o entrelaçamento, é a união dos corações dos seus trabalhadores. Onde os seus trabalhadores estiverem reunidos, ali estará a casa espírita Maria de Nazaré. Então,
que nós possamos lembrar desses fundamentos para aprimorarmos os nossos trabalhos de educação do espírito imortal na casa espírita. E aí sabemos que o livro espírita tem um papel importantíssimo. Francisco Thyssen, no Reformador de 1972, vai dizer: o livro espírita, penetrando todos os lares, da choupana ao palacete, conduzirá o espírito imortal ao conhecimento de si mesmo, à sua integral e definitiva libertação. E a Casa Espírita Maria de Nazaré cumpre muito bem este papel quando oferece aos seus trabalhadores e frequentadores a livraria, oferecendo o livro espírita que liberta. Jesus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É aquele que busca conhecer a doutrina espírita, ele próprio fazendo as suas descobertas. Leon Denis, no livro Depois da Morte, vai nos falar do foco mais específico da educação. Suponhamos cada família iniciada nas crenças espiritualistas, sancionadas pelos fatos e incutindo-as aos filhos, ao mesmo tempo que a escola laica lhes ensinasse os princípios da ciência e as maravilhas do universo. Uma rápida transformação social operaria sob a força desta dupla corrente. Olha que ele fala de uma transformação social. Muitos de nós nos engajamos em várias frentes de trabalho buscando a transformação da sociedade. E à luz da doutrina espírita nós temos um caminho muito claro, que é o de autotransformação, e aqui Leon Denis nos apresenta duas instituições importantíssimas: a família e, olha o que ele diz, escola laica. E nós percebemos que algumas pessoas confundem um conceito de laicidade. Escola laica não é escola ateia. Nós estamos em um estado laico, que não é um estado ateu. Estado laico é estado que garante a manifestação religiosa. Então nós não precisamos ter medo, sob o ponto de vista da laicidade, de nos manifestar como cristãos. Então, estamos aqui diante de dois desafios e duas instituições importantíssimas: a família e a escola. E falando da família, nós sabemos do grande papel dos pais, da grande função dos pais, revelada pelos Espíritos. E é por isso que o Espírito Santo Agostinho, no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, vai chamar a atenção dos pais espíritas. Quando estamos aqui a refletir a educação sob o ponto de vista do Espiritismo, a gente sabe que a maior escola das almas é o lar. O centro espírita, a religião, é uma grande escola para as almas, mas a maior escola das almas é o lar. Então, se estamos falando de educação do espírito, nós precisamos estar atentos à nossa missão como pais. E é por isso que Santo Agostinho vai chamar a atenção dos pais espíritas. E ele vai dizer: ó espíritas, compreendei agora o grande papel da humanidade. Compreendei que quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Inteirai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. Tal a missão que vos está confiada e cuja recompensa recebereis, se fielmente a cumprirdes. Ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. Tal a missão que vos está confiada. E a gente aprende com os Espíritos que os filhos, na verdade, são de Deus. Nós é que chamamos de nosso, né? Nós temos uma tendência de achar que as coisas são nossas. A ilusão, meu carro, meu corpo, meus filhos, não tem nada nosso. Nós somos fiéis depositários e depois Deus nos pedirá contas. Cada um terá que dar conta de sua administração, como diz no Evangelho. E Deus dirá a nós: que fizeste do filho que te confiei? E a nossa missão, a missão de todos os pais no geral, é conduzir os filhos a Deus. Imaginemos nós do pai espírita, porque eu tenho um amigo, colega de trabalho, que é pastor evangélico, e ele certa feita me disse: Carlos, o problema é o mundo. As crianças chegam puras e inocentes, o mundo é que as corrompe. Olha o perigo que este pai corre de criar os seus filhos em uma redoma, porque ele está convencido que está recebendo ali uma alma recém-saída das mãos do Criador,
portanto inocente, pura, e a sua missão será protegê-la do mundo. Olha, o pai espírita sabe que, na verdade, está recebendo uma alma velha, um espírito multimilenar, e que desde tenridade já manifesta, em muitas ocasiões, suas más tendências, e os pais, têm o dever de já corrigir. Então vejamos que quando estamos falando de processo de educação e a missão dos pais, os pais espíritas não podem abrir mão do evangelho no lar. Se buscamos aproximar de Deus esta alma ou estas almas, nós precisamos começar pela tradição iniciada por Jesus na casa de Simão Pedro, o culto do evangelho no lar. Se não fazemos, chegou a hora de fazer. Chico vai nos dizer: ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Pouco importa o que fizemos no passado, porque não podemos nos cobrar a maturidade lá no passado que temos hoje. Se a informação chegou hoje, façamos a partir de agora. E também não podemos abrir mão da evangelização, quando falamos dos grupos de evangelização na casa espírita. Joana de Ângeles nos chama a atenção de que os pais, muitas vezes, não negociam com seus filhos, e isso no geral é comum, se eles querem ir ou não para a escola, porque no geral os pais estão convencidos da importância da escola para o desenvolvimento daqueles espíritos. Então, a criança, o jovem, ele pode espernear, ele pode chorar, que o pai não vai negociar: olha, você vai para a escola. Mas, diz-nos Joana, como nós não estamos tão convencidos assim da importância da evangelização para o processo de educação dos espíritos, aí nós negociamos. Os evangelizadores perguntam: olha, seu filho não vem não para o grupo de juventude? E nós estamos falando de adolescentes, de muitas vezes de 12, 13, 14 anos, e geralmente os pais dizem assim: não quer vir não. E o evangelizador pergunta: mas ele tem essa opção? E o pai pergunta: eu vou trazer arrastado? Deveria trazer arrastado. Ou deveria utilizar todo o amor, todo o poder de convencimento, de persuasão, para levar o filho para a escola de evangelização. Pois, diz-nos Joana, os pais têm o dever de transmitir os valores da escola religiosa a qual pertencem. É um dever sagrado. Estes filhos, quando adultos, se quiserem seguir outros caminhos, aí corre por conta deles. Mas, a grosso modo, enquanto comer do feijão, tem que fazer a vontade do pai. Nós precisamos desenvolver e exercer esta autoridade paterna, materna, para a condução dos nossos filhos. Pois alguns pesquisadores, alguns estudiosos, especialistas na área de família, vão nos falar da ditadura dos pequenos. Pais que não sabem dizer não aos seus filhos. Pais que fazem com que os filhos, e muitas vezes crianças de 5, 6 anos, decidam o destino, os rumos a tomar como se tivessem maturidade, por não saberem o que fazer com esses filhos. Então, a doutrina espírita vem nos esclarecer desta missão sagrada, e nós temos o dever de condução a Deus dessas almas que nos são confiadas. Santo Agostinho, em resposta à questão 919, vai nos falar, e trazendo uma experiência própria, de como ele realizou este processo de autoeducação. Então ele vai dizer: ao fim do dia interrogava a minha consciência, perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Perguntai ainda mais: se aprovesse a Deus chamar-me neste momento, teria que temer o olhar de alguém ao entrar no novo mundo dos espíritos, onde nada pode ser ocultado? Então a doutrina espírita, neste processo de autoeducação, nos convida a passarmos em revista a nossa própria consciência. E é um hábito, pelo processo de educação moral, que nós precisamos aprender a desenvolver. Pois, se não desenvolvermos este hábito, pode chegar um dia em que teremos um autoencontro, e esse autoencontro pode ser traumático. As Escrituras nos falam do juízo final, e às vezes a gente atrela o juízo final a uma visão de que no fim dos tempos Deus separaria os justos dos injustos,
para separar os bem-aventurados daqueles que seriam considerados ímpios. Mas a doutrina espírita vem nos esclarecer que, na verdade, o juízo final é um processo natural que acontece ao final de cada existência. A literatura espírita nos diz que, quando o corpo está nos estertores da morte, o cérebro físico transmite as informações para o cérebro perispiritual, e nós vemos no momento da morte o filme da nossa própria existência. Então é um momento que a gente vai ter um encontro conosco mesmo, quer queira, quer não. Se já estivermos acostumados a este processo, quando chegar esse momento vai ser como assistir a Lagoa Azul na Globo na sessão da tarde. Não vai ser um filme inédito, nós já vamos saber o roteiro e não vamos ser colhidos, pegos de surpresa. O problema é quando não estamos habituados a este autoexame e chega este momento e a gente começa a ver um filme de terror cujo ator principal somos nós. Então isso pode ser traumático. Quando Santo Agostinho pergunta sobre a entrada no mundo dos espíritos, nós lembramos de uma vivência de Francisco de Assis com o seu confessor e amigo pessoal, Frei Leão. Ele estava cuidando do jardim e Frei Leão chega para ele e pergunta: Pai Francisco, se o senhor soubesse que daqui a 10 minutos a morte chegaria, o que o senhor faria? Ele calmamente ergue a fronte e diz: Leão, eu continuaria cuidando do meu jardim. E esta mesma pergunta nós podemos nos fazer. Se nós soubéssemos que daqui a 10 minutos a morte chegaria, o que nós faríamos? E a depender da resposta, nós teremos uma noção de como se encontram as nossas consciências. Porque o Espiritismo vem nos esclarecer, pouco importa o gênero da morte, com exceção feita, logicamente, ao suicídio, porque amplamente nós sabemos as consequências de buscarmos deliberadamente a morte. Com exceção feita ao suicídio, pouco importa como a morte chega. Algumas pessoas dizem: eu quero dormir ou morrer dormindo, porque eu durmo e já acordo do outro lado, vai que dói, Tem uma série de mitos em torno da morte, e o Espiritismo diz: olha, pouco importa o gênero da morte. O que será determinante da hora da morte será a nossa consciência. Quando a morte chegar, como a nossa consciência estará? É algo que nós precisamos nos questionar. Já caminhando para o final do nosso trabalho, algumas pessoas nos perguntam: mas como fazer esta autoanálise? Porque ao final do dia eu até tento pensar, eu até tento analisar a minha própria vida, eu até tento analisar o que eu fiz, como nos diz Santo Agostinho, analisar o que fez de bom, o que fez de ruim e se fez todo o bem que estava ao alcance. Mas a mente não desacelera. A gente pensa em tudo, geralmente, na fatura do cartão, nos boletos para pagar, menos nas atitudes que teve durante o dia. E aí no livro O Problema do Ser, do Destino da Dor, Leon Denis vai nos orientar dizendo: consiste em insular-se uma pessoa em certas horas do dia ou da noite, suspender a atividade dos sentidos externos, afastar de si as imagens e ruídos da vida externa. É necessário para isso concentrar-se e, na calma e recolhimento do pensamento, fazer um esforço mental para ver e ler no grande livro misterioso que há em nós. Com este exercício, repetido e prolongado, o ser interno acha-se pouco a pouco iluminado, fecundado, regenerado. Então, Leon Denis aqui está nos falando de um exercício que precisa ser repetido e prolongado. Tem algumas pessoas que dizem: mas eu não consigo. Mas é um hábito que é preciso ser adquirido. Então, a gente não vai conseguir em um dia, a gente não vai conseguir em uma semana, e nós precisamos valorizar os pequenos avanços. Se a gente só consegue concentrar 10 segundos, ótimo, a meta agora é 15, E vamos valorizando, que daqui a pouco, repetido e prolongado, este exercício nos levará a uma concentração de mais horas. E nós sabemos que o Evangelho de Jesus é o principal roteiro para a educação do Espírito. É o farol a nos apontar o caminho. Por isso o Mestre vai nos dizer: sede perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celestial. A concepção que cada um de nós tem em relação a Deus é o ápice
de perfeição que podemos chegar. Jesus diz: prossiga neste caminho, porque à medida em que vamos avançando, este conceito de Deus vai se ampliando e novas possibilidades de crescimento se apresentarão. Amai os vossos inimigos, diz-nos o Mestre, e à luz da lei divina, que é a lei do amor, que resume a doutrina de Jesus por inteiro, nós vamos entender o porquê e a importância dessa mensagem. Se a lei é de amor, quando nós não nos reconciliamos com os nossos adversários, nós estamos fadados a estarmos próximos para a devida reconciliação. É por isso que ecoa na acústica das nossas almas Jesus nos dizer: reconciliai-vos com os vossos adversários enquanto estáis a caminho com eles. A nos dizer que este é o melhor tempo. Reconcilia-te, porque agora é a melhor oportunidade, não deixe para amanhã. Porque o adversário que hoje nós nos encontramos intermitentemente, de maneira intermitente, melhor dizendo, que é aquele chefe que a gente não suporta, aquele companheiro de trabalho que a gente não engole, Jesus está a dizer: olha, reconcilia-te. Porque se nós nos mantivermos indiferentes a esta proposta, nós poderemos ser aprisionados. E de lá não sairemos até que paguemos o último centavo. E quando eu pertencia às fileiras do catolicismo, eu ficava me questionando: que prisão é esta? Porque não é um inferno. Porque na visão teológica, o inferno não tem esse negócio de pagar o último centavo. Você fica lá, você pode pagar o dinheiro que for, você vai ficar lá eternamente. Mas Jesus fala de uma prisão que você sai de lá até que pague o último centavo. E o Espiritismo traz a chave interpretativa. A prisão pode ser uma reencarnação expiatória na família. Aquele adversário que você encontra hoje de vez em quando e você fala: não perdoo. Aí, na próxima, você pode voltar como pai e filho. Pode voltar como irmão. Porque pode até existir ex-chefe, ex-patrão, ex-companheiro de trabalho, mas não existe ex-pai, ex-irmão. Então, a família, para que estas almas que se antagonizam possam, no seio familiar, na maior escola das almas, aprenderem a se amar. O que queres que os homens façam por ti, façam igualmente por eles. Jesus traz essa proposição ativa: faça. Enquanto a lei mosaica trazia o não matarás, não cobiçarás a mulher do próximo, Jesus traz uma proposição ativa: faça aos outros aquilo que gostaria que os outros nos fizessem, porque é imprescindível fazer o bem, não basta não fazer o mal, é importante fazer o bem, porque o mal que advém do bem que deixamos de fazer também corre por nossa conta. Tem pessoas que dizem: eu não faço mal a ninguém, sou uma pessoa ótima. Não fazer o mal não basta, é preciso fazer o bem. Jesus afirma: brilhai a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que estás nos céus. Se já estivermos fazendo o trabalho, muito cuidado com a projeção de nós mesmos, muito cuidado com as armadilhas do ego, pois precisamos aprender com João o Batista, que preparando os caminhos do Senhor disse: é necessário que eu diminua para que ele cresça. Quando estivermos realizando o trabalho, existem trabalhos de expressão, que nós seremos convidados a transmitir a mensagem, mas é preciso não erguer altares para o ego. Muitos se perdem pela projeção de si mesmos, aparecem mais do que a mensagem. E Jesus afirma: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Veja que é primeiramente, não é unicamente. Primeiramente, esta deve ser a nossa prioridade. O reino que está em nós, o mergulho em nós mesmos, a sua justiça, que remete à lei soberana de Deus, para que possamos, à semelhança do apóstolo Paulo, um dia dizer: já não sou eu quem vivo, mas o Cristo quem vive em mim. Pois o Cristo, estando e sendo uno com o Pai, reflete a vivência dessas leis soberanas. E dentro desta visão, encerrando o nosso trabalho, desta visão de união e de unificação do movimento federativo, recordamos e finalizamos a nossa atividade com esta recomendação do Espírito de verdade para todos nós.
afirmando-nos: ditosos os que hajam dito a seus irmãos, trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. Porquanto o Senhor lhes dirá: vinde a mim, vós, que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra. Nós temos uma missão coletiva a desempenhar. Algumas pessoas acham assim: não, eu fui passando aqui em frente ao Maria de Nazaré, eu achei bacana, e aí eu estou frequentando aqui a casa. Joana de Ângeles, no livro Luz nas Trevas, nos diz: quando nós soubemos da espiritualidade que Allan Kardec estava materializando o Consolador na Terra, nós fomos voluntários. E à semelhança de Eustáquio, nós saímos de lá dizendo: agora vai. E aqui nós estamos. Que nós possamos aproveitar as oportunidades, que nós possamos trabalhar juntos. Bezerra de Menezes nos diz: para ser considerado trabalhador na casa espírita, este trabalhador precisa frequentar pelo menos 2 dias. E isso é dever. Só começa a contar no nosso bônus hora o que fazemos a mais do que isso. Então, o dever, 2 dias. Não sou eu que estou dizendo, é Bezerra. Então, muitas vezes a gente vê aquele trabalhador que só quer ir para a reunião mediúnica. Trabalhador de reunião mediúnica. Agora, Kleber será o coordenador, viu? Coordenador exigente. O trabalho federativo tem esta finalidade de despertar em nós este desejo de servir e servir bem a causa, a nosso próprio benefício. Como nos diz Alírio de Cerqueira Filho, não somos nós, não é o trabalho que precisa do trabalhador, é o trabalhador que necessita do trabalho. Disputemos a honra de servir a Jesus e façamos unidos para que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. Nosso muito obrigado pela atenção de todos e muita paz. Nós agradecemos a Carlos Henrique por proporcionar a todos que aqui se fazem presentes profundas reflexões acerca do tema Espiritismo e Educação. Eu gostaria de convidá-los, porque ainda temos 9 visitas a serem realizadas até a finalização. A nossa próxima visita será amanhã, no Centro Espírita Caminho de Luz. Na quarta-feira nós teremos o Centro Espírita André Luiz, e destas 9 visitas ainda temos 2 viagens. Quem quiser pode incorporar. É a cidade de Itambé, e o encerramento das nossas visitas será no dia 25 de maio, lá na cidade de Anagé, no Centro Espírita A Caminho da Luz. Todos estão convidados para incorporar a nossa caravana. Gostaria de agradecer aos nossos caravaneiros que aqui se fazem presentes, a todos eles. E eu digo sempre, quando nós estamos nessa visita fraterna, sem dúvida alguma a espiritualidade ela também se mobiliza. Então, os trabalhadores do Maria de Nazaré no mundo espiritual, com certeza, apesar de assumir a coordenação da área mediúnica, não tenho essa mediunidade ostensiva, mas com certeza também aqui se fazem presentes, nos inspirando, nos dando aquela oportunidade de compreensão, mas acima de tudo, da prática. O nosso desejo, enquanto Conselho Regional 10, é que a Casa Espírita Maria de Nazaré possa dar continuidade a esse grandioso trabalho. Eu digo sempre que toda casa espírita é um farol que ilumina consciências, porque traz a informação da imortalidade da alma.
E como espíritos imortais que somos, isso faz uma enorme diferença. Porque compreendemos as diversidades, as dificuldades, os desafios. Então, que a Casa Espírita Maria de Nazaré possa dar continuidade, acolhendo as pessoas, esclarecendo, dando essa oportunidade da tão sonhada transformação. A todos vocês, os nossos agradecimentos em nome da Federação Espírita do Estado da Bahia, em nome do Conselho Regional 10, em nome da União Espírita de Vitória da Conquista, em nome de todas as casas espíritas da nossa cidade e também da nossa região. Vamos passar a palavra à coordenação da casa para o encerramento da atividade, mas ao encerrar, gostaria que todos viessem aqui à frente para nós fazermos um registro fotográfico, ok? Muita paz e até outra oportunidade.